Pessoal, vocês sabem que quando a gente começou a meditar sobre a possibilidade desse encontro, e quando surgiu a ideia de essencial para este encontro, envolve, eu vou tentar dizer de uma forma muito breve aquilo que foi dito de diversas formas, mas caminhou para a mesma direção, que é uma atenção plena a quem nós somos diante de Deus. Embora o que nos une aqui tenha a ver com o ministério, totalmente a ver com o serviço que prestamos nas nossas igrejas, o que direta e indiretamente envolve o ministério de música, mas esta conferência, ela pretende mesmo, ela pretende chegar antes daquilo que você faz como músico, que você faz como alguém que está envolvido nas mídias da sua igreja, como baterista, como cantor. Esta conferência tem interesse em chegar em você como filho e como filha de Deus. Então hoje a gente tem aqui para uma conversa, eu tenho certeza, meus amigos, que não vai dar. Vai faltar tempo, eu vou ter que ser chato assim, vai ter que ter uma hora que a gente vai ter que cortar, porque são tantos assuntos que a gente poderia se desenvolver, principalmente o interesse de ouvir vocês em algumas questões daquilo que nós elaboramos aqui sobre ser essencial. Então a gente tem a Dani, o Vini, dispensa comentários falar do Vini, todo mundo aqui te conhece, Comunidade da Graça em Hermelino. O Rafa, pastor Ademar de Campos, não é verdade? Samuca, eu estou fazendo isso para a gente ganhar tempo mesmo, para a gente não precisar. Eu dividi aqui, meu papel aqui hoje é o mais fácil, de certa forma, né? Vou fazer só o toque de bola aqui, parecer jornalista, né? Mas eu tentei trabalhar esse tema essencial, olhando ele por alguns aspectos da nossa vida pessoal, do nosso ministério e daquilo também que envolve o nosso desenvolvimento também na igreja local. Então eu queria começar falando da nossa vida com Deus, do essencial na nossa vida com Deus. Eu vou para uma pergunta direta, só para abrir aqui. Eu vou fazendo as perguntas sem a necessidade de nomear, assim. Aí vocês vão, aí se eu perceber que dá uma travada, que eu acho difícil que isso vai acontecer, eu vou e falo para o pastor Ademar começar, entendeu? Eu acho que estou errado, gente. Lógico que não. Então eu acho que assim vai dar certo, Mas perguntinha para a gente começar. Quando vocês ouvem a palavra essencial, o que ela significa no relacionamento com Deus? O que a palavra essencial significa no relacionamento com Deus? Sabia? Claro. Só pegou. E aí? Pode, claro, pastor. Vai que vai. Eu fiquei pensando nisso. Sabe quando? Quando eu cheguei aqui hoje. Que eu estava olhando aqui a palavra, fiquei olhando para ela, olhando, e começou a vir uma revelação. Eu perguntei para mim, o que é essencial? Aí eu fiz umas anotações aqui. São essencial. Primeiro, Deus. Nenhuma possibilidade de vida, de qualquer experiência sem Deus. Segundo, Jesus. Terceiro, Espírito Santo. Quarto, palavra eterna. A Bíblia é uma palavra eterna. E ela produz frutos eternos em todos nós. Número 5, revelação bíblica. Eu não abro mão disso. Por experiências assim que mudaram a minha história, marcaram a minha vida, a minha família. Revelação das Escrituras é um presente do céu. Obrigado, Pai. Glória divina. Aquilo que você estava falando sobre a presença. Quantos momentos, né, que essa glória manifestou ali. Aliança. É essencial. Redenção. Na sua abrangência, né, incomparável. Pastor, perdão. Quando você fala de aliança, qual aliança? De Deus com os homens, dos filhos de Deus com os filhos de Deus. Né? Horizontal e vertical. E por fim, a igreja é essencial. Alguém aí discorda? Tô brincando. A igreja é essencial. E para vocês, amigos, quando vocês ouvem essa palavra? Claro que o pastor ter anotado antes não vale, né?
Ele qualquer que fala, ele cortou caminho. Mas para vocês, quando vocês vão ver a palavra essencial, o que ela significa no relacionamento com Deus? Relacionamento de vocês com Deus? Digam-me. Eu acho que eu falei um pouco disso na palavra, né? É o próprio Deus, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito. E então, durante a minha jornada, em alguns momentos da minha vida eu me debruço sobre vários assuntos, para estudar certos assuntos, mas eu estou sempre voltando ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, porque por mais que a gente tenha tantas coisas na doutrina cristã para se debruçar, para estudar, até para compor e cantar, Deus é o centro de todas as coisas, né? Então, acho que o que é essencial é olhar para Ele, ter um relacionamento com Ele, conhecê-lo. Porque só assim a gente vai poder responder em adoração. E é adoração no seu sentido amplo, né? Não só na música e naquilo que a gente faz aqui, mas na nossa vida, né? Como uma oferta agradável a Ele. Alguém mais nesse assunto? Eu vejo como algo essencial, de fato, nós experimentarmos um Cristo, um Jesus, que passa de uma informação que nós podemos ler como em qualquer livro, e ele se torna real, de fato, dentro da gente. Eu costumo dizer lá em Mogi das Cruzes, onde eu tenho servido, que o melhor de ser cristão é o próprio Cristo, e parece que a gente esqueceu um pouco disso, né? Pode parecer óbvio, mas o melhor de ser cristão é nós desfrutarmos de Cristo e percebemos que a igreja, como o pastor Ademar disse que a igreja é essencial, de fato porque nós nos tornamos a expressão do amor do Pai aqui na Terra. Então, quando nós temos essa revelação de quem é Cristo, do quanto Ele nos ama, de quem Ele é, essa necessidade que temos de expressar Jesus se torna uma coisa fluida, uma coisa que é muito natural, né? / espiritual, né? Não sei se explicar direito, mas eu vejo assim, eu vejo algo como essencial, esse Cristo vivo, esse Cristo que se relaciona comigo e que Ele é expressado através de mim. Isso é maravilhoso, através da canção, através do serviço, através do amor, através da vida. Eu entendo, complementando tudo isso, né, que já falaram com tanta graça, nós entendermos que na vida nós não somos protagonistas. Cristo deve ser o protagonista. Entender que a partir do momento que eu entendo que é Cristo o protagonista da minha história, nós precisamos entender que a adoração, como foi falado aqui, não é aquilo que apenas eu quero oferecer, mas de fato o que Ele deseja receber de nós. E Ele deseja receber o melhor de nós, né? O nosso tempo, a nossa história, a nossa vida, intimidade. Então a gente começa a entender que assim, ao tempo todo nos preocupamos, né, diante de Deus, através da palavra, das escrituras sagradas, do relacionamento e intimidade com Ele, o que é que Ele deseja receber de mim, não só aquilo que eu quero oferecer. Né, como Paulo diz em Atos 20, 24, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Tudo que nós fazemos, vamos desfrutar, mas nada pode nos tirar deste lugar, que nós temos a nossa vida por preciosa. Tanto que a gente compra com alegria, né? A nossa carreira e o chamado que nós recebemos do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tentar aqui, né? O que eu falo agora? Mas eu acho que eu vou só acrescentar, né, que eu acho que todo mundo falou, eu também partilho a mesma coisa, mas vocês que talvez andam comigo me conhecem, né, e sabem o quanto eu zelo por essa expressão que eu acho que para mim é essencial na minha jornada com Deus, é mesa e glória. Né, que é essa dimensão da comunhão e o testemunho da presença. Então, quando a gente olha para a palavra, para mim é essencial mesa. Por mais que para alguns seja um clichê, mas a palavra mesa ela é mais mencionada na Bíblia do que a palavra igreja. E se nós olharmos toda a narrativa da palavra, a gente vê ali no Éden, a gente vê essa dimensão de um banquete, de um lugar de delícias, né? Que a palavra Éden significa, um lugar de mesa, e ao mesmo tempo no livro mais profundo em que Deus se revela, que é Apocalipse, a palavra diz que ali também Deus menciona a respeito de um grande banquete. Então a Bíblia
ponta a ponta, ela aborda, ela envolve a mesa. Jesus escolhe a mesa para falar de cruz. Jesus escolhe a mesa para falar de aliança. Jesus escolhe a mesa para falar de fraternidade, comunidade, comunhão, para falar sobre sacrifício, para falar sobre redenção. Então, para mim, a palavra mesa, ela consegue concatenar todas essas dimensões das virtudes de Deus em uma expressão que ela é muito humana, né? Então, o que eu vejo é que Deus escolhe se revelar como Cristo na mesa. Então, para mim, mesa é o essencial, tanto de forma vertical como horizontal. Acabou esbarrando até mesmo em uma menção da sua lista aí, né, pastor? Quando eu até perguntei sobre aliança. Acho que nós estamos falando da mesma coisa. E, na verdade, desde a lista do pastor até a mesa e a glória que você concluiu, eu percebo que o entendimento disso, ele exige de nós prática. Não tem jeito. Exige de nós, a gente cai para dentro, real. A gente vive essa realidade. Mas não há como negar que nós vivemos em um momento da história em que tudo parece, vou usar esse termo, parece muito urgente. Tudo parece muito acelerado, tudo parece muito importante. Como, até diante da explicação que vocês trouxeram, manter o essencial como prioridade num mundo que por vezes grita que tantas coisas exigem também a nossa atenção, tantas coisas estão chamando a nossa atenção. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do mundo sem Deus, eu estou falando da realidade da nossa vida, onde muitas coisas parecem extremamente urgentes. Como dar prioridade para o essencial nesse momento da história que nós vivemos? Cara, tem duas coisas assim, duas dimensões, né? Eu sempre, por a gente estar à frente de uma igreja local pastoreando, eu sempre penso no macro e depois na vida pessoal, né? Na nossa igreja, assim, nós temos pensado muito naquele texto de Atos 2:42, que fala do início da igreja ali, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente tem usado essa base para calibrar todas as outras coisas, né? Porque quando você é pastor de uma igreja local, por exemplo, tem muita gente com muito boas ideias, né? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? E a gente tem buscado gastar a nossa energia e focar a nossa energia em perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, o que sai disso é o extra, mas isso é o essencial. A gente não pode deixar essas bases. Então, por exemplo, uma coisa prática. Nós temos lá a reunião de oração toda terça-feira. Sala de oração. É muito tentador para um pastor em tempo integral aproveitar que você já vai estar ali para marcar uma reunião com o irmão, para aproveitar para conversar daquele assunto. E aí eu volto e falo, não, eu estou aqui agora como Maria aos pés de Jesus, junto com a minha igreja local, junto com os meus irmãos em aliança. Então agora essa é a hora de orar, porque oração é um dos fundamentos, um dos pilares. Então, quando essas coisas que parecem ser até coisas de Deus, coisas lícitas, tentam roubar a nossa atenção, a gente precisa voltar. O que é essencial? Ah, tá bom. Para a gente aqui é doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então vamos fazer isso. Agora, na vida pessoal, é tão difícil quanto, porque, por exemplo, tem muitas mulheres aqui, né? A gente é mãe, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa, e a nossa vida é cheia de tarefas, de coisas. E nesse tempo, como mãe, eu tenho descoberto que não é tão simples manter uma vida de devoção de quando eu era solteira ou de quando eu não tinha filhos. Então, o Senhor tem me mostrado a beleza de talvez não ter aquele tempo tão de qualidade sozinha com Ele, mas junto com meu filho, lendo uma historinha, orando com ele. Ressignifica, né? Ressignifica. Não é que esses momentos a sós com o Senhor não existam, mas agora eles não são tão com tanto tempo e com tanta qualidade. Eu sou interrompida. O lugar secreto já não é mais tão secreto assim. Mas, como eu falei mais cedo, a intensidade é importante, mas a longevidade é mais importante. Então, vale mais a pena eu ter todos os dias 20 minutos com Jesus do que ter 1 hora uma vez na semana. Mas Jesus está sempre comigo o dia inteiro, e talvez eu separe aqueles 20 minutinhos para ter aquele tempo, sabe?
Mas é isso durante 20, 30 anos. Então, no final da minha jornada, isso vai fazer diferença. Porque o que importa é que eu sou dele e ele é meu. Amém. E nós temos uma aliança. Aproveitando que a Dani está falando, isso é tão poderoso. Eu sou pai de 3 também. E os meus filhos são como os anjos dos céus. Muitos irmãos sabem disso, né? Eles vivem subindo e descendo no sofá, armários e tal. São os filhos... Eles passam por essas estações e nós temos que aproveitar momentos comuns para construir, né, também experiências com Deus. A gente entender que a partir desse lugar que nós somos dele, Deus ele quer transformar as nossas agendas comuns e eu creio que o Pai ele tem interesse inclusive de se revelar nos dias comuns. É muito lindo assim a gente criar uma expectativa para esse momento. Estamos juntos como igreja, mas não há nada mais extraordinário para Deus quando num dia comum a gente se doa completamente para Ele. Diante de uma tarefa, diante de um deslocamento de um lugar para o outro, no carro, então a gente transformar esses momentos, às vezes no banho, tarefas que a gente tem em comum, mas se tornar um lugar de devoção a Ele. Ter os nossos olhos, o nosso coração sempre focado, como o salmista Davi ele diz, né, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa realmente morar na casa do Senhor, contemplar. Então, a gente não consegue estar 24 horas na igreja, mas não é sobre a igreja. Nós somos filhos desse Pai maravilhoso. E como filhos, eu creio que nós precisamos primeiramente responder a Ele segundo a nossa identidade. Você não é menos filho porque você agora não está ministrando, pelo contrário, nós somos filhos. Deus não nos trata segundo as nossas posições, Deus nos trata por causa da nossa identidade como filhos de Deus. E como filho você vai estar lá, na função paterna, na função muitas vezes no trabalho, no serviço, mas nós precisamos estar prestando atenção no que Ele quer falar com a gente o tempo todo. Transformar dias comuns em momentos extraordinários com Deus. A gente tem ouvido esses dias lá na nossa igreja local, é uma ministração que meu pai intitulou como Vou Ali e Já Volto. E se a gente for ver, né, a base do cristianismo é o próprio Cristo, como eu já disse, como a gente sabe. E a gente vê Jesus se separando, tem tantas vezes no seu ministério ali, ele se separa da multidão com os 12, depois dos 12 ele vai com os 3, depois com 3 ele vai com 1, com o João, depois ele está sozinho. Né? E a gente vê que Jesus subiu aos céus para estar com o Pai, para preparar um lugar para nós e vai retornar. Então ele foi ali e já volta, literalmente. Né? E a gente precisa ter esse contato com Cristo de forma que isso se torne uma necessidade na nossa vida. Né? Assim como a gente não consegue ficar sem beber água, sem comer. A gente estava ouvindo a Dani falar hoje, o Rafa também, sobre essa questão de devocional. Né? Hoje parece um clichê muito chato você ficar, oi, você está fazendo devocional? Parece que a gente está obrigando a pessoa a ensinando. E, cara, não é assim que funciona. Não tem uma regrinha para te falar se você vai ficar 30 minutos, se você vai ficar 1 hora, se você vai ficar 1h30, se você vai passar o dia. Nós não temos, mas eu vi o pastor Ademar também falar esses dias que algo que marcou minha vida. Aqueles guardas que foram prender Jesus, eles ouviram a voz do Senhor Jesus, como eles falaram, eles nunca ouviram algo assim. Ou seja, eles não vão conseguir explicar aquilo para ninguém, mas aquilo se tornou a vida deles, aquilo marcou a vida deles. Então acho que quando a gente desfrutou desse pontapé inicial, dessa intimidade com Cristo que foi talvez muito abundante lá na minha vida de solteiro, sim, meus filhos também tenho 3 filhos, aquilo se tornou agora algo normal, algo comum, algo necessário. Não dá para sair mais de casa sem falar com meu pai, não tem condições. Né? Então eu acho que a vida cristã precisa funcionar assim, senão a gente ficar muito amarrado, muito preso. Lógico que tem a disciplina, tudo faz parte, mas eu fico vendo o relacionamento dos discípulos com Jesus, essas aparições, como por exemplo os guardas que o pastor Ademar citou para a gente já nas nossas mesas lá. Será que aqueles caras, eles tinham, eu tenho que estar com Jesus agora? Não, aquilo já marcou a vida deles, já se tornou algo normal e eles precisam simplesmente se aprofundar em Cristo. Acho que é assim que tem que ser a nossa vida com Cristo, devocional todos os dias. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar, bobeira falar isso, é óbvio que vocês estão conseguindo pegar o quanto a gente está ainda num estágio, numa antessala. Eu vou melhorar. Talvez você tenha vindo para cá e uma das suas expectativas, eu creio que ela vai ser suprida, mas uma das suas expectativas envolvia diretamente aquilo que você faz. Quantos aqui são ministerialmente ativos na sua comunidade local? Por exemplo, amanhã, se tiver escala, você está lá e vai ministrar. Quantos? Aqui, ó. Olha só. Levanta bem alto a mão, deixa eu ver.
Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está na escala amanhã, fala para mim. O Osmar levantou a mão. Segunda, né? Não, mas, por que eu estou falando isso? Eu vou fazer uma mudança aqui vou fazer uma mudança leve de pontos aqui, de questões. E para isso eu vou usar o pastor Ademar de exemplo para preparar o caminho para os próximos itens para a gente conversar aqui. É muito importante que você perceba que nós teremos os momentos e queremos ter os momentos necessários para tratar diretamente daquilo que fazemos. E algumas dessas coisas, elas são óbvias, a gente entende sobre excelência, sobre preparo, sobre devoção, sobre aliança, sobre a importância da consideração uns com os outros. Mas, irmãos, não dá para a gente começar daí sem tratar o essencial como essencial. Eu poderia responder como os meus amigos responderam, partindo de uma casa com filhos, onde o tempo que dedicamos para o Senhor, ele ganha um novo significado. E às vezes, porque quem tem filhos sabe que nem no banheiro mais a gente tem tamanha paz. E isso muda profundamente. Porém, o que nós estamos tratando aqui tem a ver de forma primária com a vida do cristão. Antes do que a gente faz. É a vida do nascido de Deus, aquele que teve um encontro transformador com Jesus. E a partir disso não tem mais jeito. A vida passa a ser uma vida de relacionamento com o Senhor. O que dirá então para nós, que não só como cristão, nós não temos apenas o privilégio de sermos chamados cristãos, mas agora também anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, imagine só tamanha responsabilidade que temos. E aí vai entrar o pastor Ademar de exemplo. Porque uma vez, eu nunca contei isso publicamente, pastor. Essa é a primeira vez, espero que você não brigue comigo. Mas uma vez, o pastor morava aqui ainda, na Zona Leste, ele me chamou para almoçar. A gente comeu uma carninha boa demais. E numa dessas conversas, a gente falava sobre a vida ministerial, a gente falava sobre os nossos times de louvor, sobre aquilo. A gente falava sobre as urgências que a gente percebia, eu algumas, ele outras, com uma visão mais ampla. Mas num determinado momento, eu não lembro qual foi o exemplo que deu, que tinha a ver com as composições do pastor, as músicas dele. E eu senti de forma muito profunda de falar para o pastor, falei, pastor, sabe de uma coisa? Não sei se ele vai lembrar disso, eu acho que ele vai lembrar. Sabe quando a gente honra o teu legado como nosso pastor na comunidade, como um pioneiro, como alguém que pavimentou um caminho para que a gente pudesse aprender mais sobre Deus? Eu não aprendo e não compreendo o teu legado cantando as suas canções somente, cantando aquilo que Deus te deu. Eu passei dessa fase. Eu aprendo com você porque eu sei que quando você acorda, você abre lá a tua Bíblia 365 dias... E não vai começar o seu dia, e eu sei que ele gosta de um pãozinho com manteiga de manhã, com leitinho. Ele não vai começar o dia dele sem abrir a Bíblia dele, sem pegar o violão tantas vezes. Porque é desses momentos que ele tem com Deus que ele já conecta com a gente lá no grupo e começa a jogar coisas que Deus está falando com ele. Onde eu estou querendo chegar? O nosso legado, primeiro para a nossa vida como cristão, o nosso legado não, a nossa responsabilidade, e que enxergamos legado naqueles que vieram antes. Primeiro como cristãos e depois como ministros, ela vem de observarmos vidas assim, onde de fato o que é essencial é praticado como prioridade. É a primeira coisa que o pastor faz. Ele talvez não falasse isso, mas eu falo porque eu quero imitá-lo, não porque canto ele é exaltado e me esforço para cantar de um jeito que ele vai cantar, ou cantaria, ou tocar as músicas com a excelência que ele toca no violão, que na verdade, se eu for me preparar para fazer isso, não nessa vida, eu jamais conseguiria. Porém, ao imitar a vida de devoção e a prioridade que dá no dia, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir o Senhor. Por quê? Porque dele eu ouvi. Eu não fui chamado para ser um cantor, eu não fui chamado para ser um pastor, eu não fui chamado para ser pai, eu fui chamado para a glória de Deus e para viver para Deus. O resto foram bênçãos e consequências que o Senhor trouxe para mim. Por que eu estou querendo dizer isso tudo? Porque nós aqui, irmãos, estamos ativamente ligados ao ministério. E a atividade pode vir na frente daquilo que é prioridade. O nosso ativismo pode vir na frente daquilo que é prioridade. Para isso eu vou dar esse salto, saindo do que é essencial na vida com Deus que parte para todo cristão, agora indo para o que é essencial na vida do ministro e das ministras que estão aqui nesta tarde. E aí ela é uma pergunta até...
Eu acho que ela é quase uma pergunta levemente infantil, mas vai ser importante, eu acredito, a gente ouvir de vocês assim, uma resposta acerca do seguinte. O que diferencia um ministro, ou uma ministra, um servo, que simplesmente é ativo, é um ativista, vai lá e faz. Eu estou usando esses exemplos para não falar vai lá e toca, ou vai lá e canta, ou vai lá e tira foto. Mas o que diferencia um ministro que está em atividade, que faz muitas coisas, de um ministro que é realmente cheio do Espírito Santo? Porque aparentemente, aqui eu termino a pergunta, fazer muitas coisas é bom, né? Parece bom aos olhos de quem vê. Mas o que diferencia de alguém que faz muita coisa para alguém que faz, mas é cheio do Espírito? Quais evidências? É possível? Fica a pergunta aí. Eu não sei a resposta, por isso que eu perguntei. Samuca fez uma cara de... Oi? Estou feliz demais. A Dani já ia falar aí. Samuca ficou com uma cara assim. Não, fique à vontade. O pastor quer que você repita. A pergunta é a seguinte, espera que eu até fechei aqui, vamos lá. O que diferencia um ministro que simplesmente é um ativista, simplesmente toca, simplesmente canta, simplesmente cumpre com o seu compromisso, de um ministro cheio do Espírito Santo? Tem diferença? Toda a diferença. Eu queria encorajar vocês, meus queridos. Eu sou um jovem de 72 anos. Eu falo jovem porque a minha cabeça é de 50, o corpo não. E às vezes, porque nessa estrada da vida, aliada à vida cristã, a vida com Deus, familiar, e congregação, e igreja e tudo mais, Deus marcou muitas coisas. Marcos, eu carrego marcos de Deus há 51 anos. Então eu estou aqui sentado, vendo e ouvindo vocês falar, eu estou me segurando para não chorar aqui, sabe, gente? Porque é como se passasse um filme, quando tudo começou. O que diferencia um ativista de um ministro autêntico é a filiação. Porque Deus não recebe a adoração de quem não é filho. Está escrito lá em João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Pai. Eu não posso ser adorador se eu não for filho dele. Como é que eu vou adorar alguém que eu não conheço? Que eu não tenho o DNA dele? Que eu não tenho a natureza dele? Que eu não tenho a atração por ele? Independente de ser pastor, de compor. É por isso que eu começo meu dia assim, como descrevi aqui meu filho Guga. E eu começo, um dos versículos que eu começo, isso que eu queria encorajar vocês, é o 43:1 de Isaías, que diz: eu te criei, Jacó. Eu te formei, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu falo isso em voz alta e já estou com o violão ali perto e já saio cantando. Para celebrar o fato de que eu não sou o pastor Ademar, não sou o compositor Ademar, não sou sei lá o que. Eu sou dele. Se tirar o ministério, as músicas, pode tirar. Não vai mudar nada na minha relação com ele. Eu vou acordar de manhã, me colocar em pé. Meu Pai, meu Deus. Aqui entra o ser filho, entra o princípio do pertencimento. Quem que é o dono da sua vida? Quem que manda em você? Então, se eu sou dele, a minha vida não é mais minha. A minha vida é ele. Eu me reporto a ele, eu preciso dele, eu respiro ele, de manhã, de tarde, de noite, tomando banho, sei lá. Deus é tudo. Como é aquela música? Este é o meu respirar, né? Tua presença fluindo em mim.
Então, se eu puder contribuir de alguma forma nessa tarde com você, meu querido e minha querida, decore esse versículo e comece o seu dia confessando Isaías 43:1. Chamei-te pelo teu nome. Deus individualiza. Você é meu. Você é meu. Você é minha. Você é meu. É a coisa mais importante do mundo. É ser dele. Pronto, acabei. Mas eu acho que dá para esticar mais os acordes, vocês não acham? Eu queria ouvir de vocês, da experiência de vocês, e também da experiência de vocês liderando também. Eu acho que dá para... Claro, senão a gente pode pular, eu invento outra pergunta aqui, tá ligado? Mas eu acho que você pode ajudar, viu, Dani? Acho que você tem... Acho que você consegue pensar nessa diferença. Meu Deus, o que fala agora? Bom, mas o que eu ia falar... eu tenho meditado nesses últimos anos em uma expressão que aparece nas Escrituras, que é de todo o coração. Essa expressão aparece diversas vezes nas Escrituras. E o Senhor deixou um mandamento que nós devemos o amar de todo o coração. Meio amor não é amor. Meia obediência não é obediência. Então, é muito interessante quando a gente está vendo ali o livro de Reis, né? Davi era um rei segundo o coração de Deus, alguém que era entregue ao Senhor e aos seus propósitos. A gente fala tanto do tabernáculo de Davi como músicos, né? Da presença de Deus no meio do povo, simbolizada ali pela Arca da Aliança, recebendo os louvores e tal. Mas o que acontece depois do tabernáculo de Davi? O que acontece depois do tabernáculo de Davi é que Salomão assume, constrói o templo, a presença de Deus vem, desce naquele lugar, mas a palavra diz que Salomão desvia o seu coração, porque ele desobedeceu a ordem de não se casar com mulheres estrangeiras. E esse erro dele gera depois uma sucessão de reis que não servem ao Senhor de todo o coração. Então, ali no livro de Reis é muito interessante que fala, esse rei tirou os altares em tal lugar, mas não serviu o Senhor de todo o coração. Aí esse rei fez isso de bom, mas não serviu ao Senhor de todo o coração, como Davi. Então, e Jesus repete isso lá no livro de Marcos, né, que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração. Então eu tenho pensado sobre isso, assim, meia obediência não é obediência, meio amor não é amor. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida por completo. Eu acho que isso diferencia o ativista daquele que é filho. Ele tem todo o seu coração inclinado ao Senhor. Só isso. Deixa eu só completar em cima do que a minha querida falou ali. O ativismo é um negócio perigoso demais. E o ativismo flerta com o entretenimento. Porque a gente mexe com arte, com música. De repente a gente acaba gostando muito disso e passa a ser a nossa motivação. É gostoso tocar um louvorzão ali, a glória descer. Aí vira um entretenimento, vira uma outra motivação. Por isso, meus queridos filhos, uma prática necessária, insubstituível, é começar o dia aos pés do Senhor e confessando a palavra dele, o que ele diz a nosso respeito na palavra dele. Você é meu. Se você é meu, você vai viver para mim. A minha vida não é para mim. Deus me criou para ser marido, avô, pai, compositor, pastor, cantor. Deus me criou para Ele. Isso é número 1. E vou dizer para você, não é muito fácil para nós assimilarmos isso, e processarmos, e internalizar e enraizar. Leve o tempo que leve, mas não desvie desse foco, porque essa é a coisa mais importante na sua vida, sua sobrevivência em todas as áreas da sua vida. Estava falando que eu estava vendo o pastor Ademar falar aqui, se levantar e
e falar o que ele falou. E nós temos um grupo lá, como a gente estava dizendo. E às vezes o grupo fica meio quieto por conta da correria da vida, e daqui a pouco o pastor Ademar coloca umas bombas lá e a gente tem essa experiência que vocês acabaram de ter aqui, né, de forma tão privilegiada. Mas eu também acho que a gente precisa partir daquilo que Cristo mostrou pra gente, da maneira que ele viveu, de como ele saiu, e a gente vê que Cristo, ele começou o ministério dele, né, aprovado. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E a partir daí, ele foi realizar. A gente acha muitas vezes que a gente vai precisar fazer para ouvir isso do céu. A questão é que em Cristo nós já somos aprovados por Deus. E quando a gente sai para fazer uma prova na escola, por exemplo, sabendo que você vai ter um 10 no final, não sei qual o processo que vai ter, mas, por exemplo, eu já sei todas as respostas de uma prova. Você vai para uma prova dessa como? Você vai descansado, você vai fluido, você vai alegre, você vai feliz, você vai realizado. E eu tenho visto que nós, como ministros de música, nós corremos o risco de estarmos fazendo e esquecermos que nós já temos a aprovação do Pai, que nós de fato somos filhos amados em quem Ele tem todo o prazer. E eu acho que na hora da dificuldade, na hora da alegria, de fato nós temos esta convicção, não esta informação, mas esta convicção que nós somos filhos amados. Isso não muda. Isso não muda. Samuca, deixa eu estender um pouco nisso. Antes daqui, na hora que a gente estava subindo aqui, o Rafa, ele falou assim para mim, sempre me envolvam em momentos como esse. Foi alguma coisa assim que você disse, não me deixa de fora, eu quero estar com vocês, eu quero... E eu percebo, Rafa, até pela tua iniciativa, por exemplo, com a mesa de ministros, é um fórum de ministros que a gente faz parte, eu e o Samuca, acho que a Dani faz parte também. E é uma iniciativa que, além de outras pessoas que eu vi que nasce no teu coração, e eu vou supor que é porque você vê muito valor e consegue compreender da beleza, talvez, ou do quanto você consegue aprender e desfrutando com pessoas que você está caminhando e considera, não, são sim, pessoas cheias do Espírito. Então, olhando para esta pergunta que faz uma comparação entre os ativistas e com aqueles verdadeiramente cheios do Espírito, como se fosse possível comparar dessa forma, como que você ilustraria para a gente, até pelas pessoas, primeiro quem você é e as pessoas que eu vejo que você anda, que você soma, o seu desejo por estar nesses lugares e não pelo network, porque eu quero estar onde Deus está falando mesmo, eu quero estar onde as pessoas estão ouvindo a Deus. Como que você identifica talvez esses frutos ou estas qualidades nestas pessoas que você caminha de perto e você sabe, é cheio do Espírito. O que você vê neles que você poderia ilustrar para a gente? A partir da sua própria vida também, mano. É que a pergunta foi longa, deixa eu... Eu sou péssimo para fazer pergunta. Eu fiquei tentando, onde está a interrogação na pergunta? Ano que vem já põe outro. É igual a pergunta do Enem, né? Responde 5 em uma só. Você me quebrou, hein? Não, mas vamos ver se eu entendi, calma aí. Eu consigo melhorar. Não, você quer? Não, vai. Mas o que eu percebo, assim, é que eu acho que cada vez mais a gente tem percebido como igreja, a necessidade mesmo de nós andarmos juntos com pessoas sérias. E quando a gente começa a fazer algum tipo de avaliação sobre seriedade no quesito ministerial, automaticamente você também esbarra no quesito pessoal, né? Então, a gente olha muitas vezes a excelência ministerial de alguém como uma referência, mas na verdade existe um testemunho que precede, né, a performance ministerial, que é o testemunho pessoal, né? Então, o que para mim faz um ministro ser interessante é quando eu olho como que ele é com a esposa, como ele é com os filhos, porque isso é fundamental, isso é essencial para a sustentabilidade de um ministério. E a gente olha como que é o testemunho, o que as pessoas falam dessa pessoa, né? O que de alguma forma a igreja está validando dessa pessoa,
né? O que ela tem edificado e cooperando com uma comunidade local. E para mim, quando o Ademar mandou uma mensagem para mim falando que queria participar do grupo Aprender, deixa eu participar do grupo só para eu aprender. Eu falei, pô, gente, vamos encerrar esse grupo aqui e vamos começar outra coisa. Mas eu acho que quando você olha na história e percebe que o testemunho pessoal ele chega na frente do que a performance ministerial, é porque tem um tesouro guardado. Então... Tá vendo como você entendeu? Não, mas é que eu olho, por exemplo, quando a gente tira como lição, né, o último capítulo de Josué, onde a gente conhece um texto e usa ele muito, né, que é o eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto, essa afirmação de Josué e sua família está dentro de um contexto muito crítico, onde eles ocuparam a terra prometida, eles estão distribuindo as terras ali entre as tribos, e então Josué traz uma reflexão, agora que a gente está instalado aqui, a gente precisa estabelecer um compromisso diante do Senhor, de que a gente não vai adorar mais os ídolos e carregar essas marcas dos deuses e dos povos que estão ao nosso redor. E aí o povo falou assim, a gente quer. E aí ele falou assim, olha, para vocês realmente fazer esse voto, vocês vão ter que se comprometer diante do Senhor. E aí ele fala, porque eu e a minha casa, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E aí o povo fala assim, a gente quer esse nível de sacrifício. E aí o texto diz que ele pega uma pedra, ele coloca na frente da tenda, né, do templo que eles montaram ali, da tenda, na frente de uma árvore, como testemunha do que o povo estava dizendo. Ele falou, toda vez que vocês olharem para essa pedra, vocês vão se lembrar do compromisso de vocês com a família de vocês, com o zelo, porque o povo era um povo tribal, né? Então essa compreensão de zelo, de vocação, era da família. Então o que Deus estava trazendo ali por meio do testemunho de Josué era um zelo pela família. E o ponto é que depois daquele momento ali, existe uma cisão, onde as famílias deixaram de transmitir aos seus filhos, e as palavras, os ensinos de Moisés foram esquecidos. E então a cisão acontece no livro de Juízes, onde começa o livro de Juízes dizendo, e porque os pais não transmitiram para os seus filhos, o povo se esqueceu do que Deus havia feito no deserto. E então cada um começou a fazer o que lhe parecia correto. E então surgiu o tempo de Juízes. Teve uma lacuna, né? Porque as famílias não zelaram por aquilo. Então o que eu percebo eu quero andar com pessoas que zelam pelas suas casas e famílias. Eu quero andar com pessoas que levam a sério o evangelho dentro da sua própria casa. Porque quando eu vejo esse tipo de testemunho dentro das casas, eu estou falando de gente perfeita não, porque a gente briga com a esposa, a gente briga com nossos filhos, a gente fica mal, a gente comete erros. Eu não estou falando de gente perfeita, eu estou falando de gente que zela por esse lugar de relacionamento. Então eu acho que esse é um lugar seguro para nós criarmos amizades e entender a seriedade de Deus na vida das pessoas, não por meio da performance ministerial, mas por meio daquilo que cada um tem construído nos bastidores das suas casas. Eu acho que esse é um fundamento interessante para a gente avaliar. E o parâmetro da mesa é justamente um ajuntamento de pessoas que não estão somente de forma itinerante, mas estão andando como uma família, estão andando em comunhão com uma família da fé. Esse é o critério principal da mesa de ministros, né? Porque eu acho que o grande registro é que, na ausência dessas referências, a gente tem olhado para muitas pessoas que estão desgarradas dessa ideia de comunhão de corpo, de família, relacionamento, de sentar na mesa, de vida na vida, né? Então, quando vocês falam quando vocês falam tem um grupo com o Ademar, eu fico com uma inveja santa aqui, né? Mas, não, porque a gente acorda, ele estava mandando mensagem, que ruim, né? Mas...
Coloca eu no grupo aí, pastor. Mas é isso. Vai virar uma comunidade. Não é comunidade da graça? Me aceita, pô. É isso aí. Bem-vindo. Muito bom. Ô, gente, tá bom, né? O tempo passa rápido, a gente precisa cumprir. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Eu vou para uma delas, se eu ver que... Porque ela é uma pergunta... Ela é do ponto de vista mais agora de... Olhando mais como grupo, como ministério, olhando para uma coisa mais coletiva. E ela também é uma pergunta, acho que até um pouquinho escorregadia, mas vai ser importante a gente olhar para esse aspecto também, que ela envolve agora aquilo que é essencial na vida ministerial mesmo, diretamente, no serviço que nós prestamos. Na opinião de vocês, olha só o que eu vou perguntar, hein? Na opinião de vocês, qual o maior erro que os ministérios de louvor cometem hoje em relação ao que é essencial? Ótimo. E como corrigir? Essa foi rápida. Você, por favor, hein? Excelente. Vou repetir. Qual o maior erro que os ministérios de louvor cometem hoje em relação ao que é essencial, que estamos falando aqui, e como corrigir? Valendo! Maior erro. Você queria falar, Samuel? Agora fala. Bom, eu vou então pegar um gancho aqui. Na verdade, fazendo uma conexão com o que tinha sido falado, né? Colossenses 3 já começa falando sobre o que nós devemos pensar e pensar nas coisas lá do alto. Então, a nossa vida deve ter sempre uma perspectiva do céu para a terra, de como é que Deus pensa sobre nós, de quem nós somos, antes daquilo que a gente faz, como nós estamos falando aqui. Tudo isso que o pastor falou aqui é tão fundamental, porque no 23, 24 fala que tudo que vocês fizerem, façam como se para o Senhor e não para os homens, porque é dele que nós recebemos a recompensa. E fazer para o Senhor é uma alegria muito grande. Então, pegando até uma conexão com essa pergunta, eu percebo que todas as vezes que nós invertemos as prioridades da nossa vida, os riscos começam a aparecer, os perigos até no ministério. Porque a gente começa a olhar mais a performance do que o caráter. A gente começa a escolher de uma forma como Samuel queria escolher o rei. E aí Deus falou assim, eu conheço o coração. E para você conhecer o coração, você precisa de tempo. Você precisa de discernimento de espírito. Então é muito importante que hoje todo ministério precisa construir profundo relacionamento. Levar o ministério a um tempo de intimidade com Deus. E aquilo que a gente acredita começar no pessoal, precisa também acontecer no coletivo. Levar as pessoas a experimentarem juntos momentos de não só quebrantamento, mas de confissão, de construir princípios, né? De abrir o coração um com o outro, de se importar. Muitas vezes nós estamos olhando muito para a performance, e toda vez que nós olhamos isso, quando nós olhamos para aquilo que a gente faz, o grande risco é a gente olhar mais, estar mais interessado na nossa ambição egoísta do que de fato glorificar o Senhor. Né? Cumprir um papel, cumprir uma função. Então eu acredito que nós como ministérios, e eu acho que um dos grandes erros é nós estarmos tão acostumados com esse ativismo que nós esquecemos que atrás de cada ministro, por trás de cada um tem uma história, tem dores, tem necessidades, tem desafios. Como é importante o pastoreamento, o sentar à mesa, olhar nos olhos, o tempo de cura, valorizar muito experiências significativas, principalmente com o Senhor. E até fazendo uma analogia, né, nós estávamos falando isso, eu vejo que o tempo de adoração congregacional, ele fala muito sobre como se fosse uma piscina de hotel. A piscina de hotel você pode ter lá o Phelps, mas você pode ter ali uma criança e um idoso nadando, porque é o mesmo para todo mundo. Agora, ministério de louvor não deve partir do lugar como uma piscina de hotel. Ele deve partir de lugar como piscinas profundas. E para ter piscina profunda, irmão, precisa disso aqui. Precisa de tempo. Precisa de olhar, sentar à mesa. Então eu creio que para a gente ensinar a igreja a construir uma cultura de ir mais fundo com Deus, um dos grandes erros é a gente esquecer o que é prioridade. É ter tempo que valoriza não só ensaio, construção, coisas que são práticas do ministério, mas de fato aquilo que é prioridade. Ter tempo para olhar nos olhos e juntos nós mergulharmos em Cristo Jesus. A partir deste lugar profundo, toda a igreja vai sentir esse reflexo. Isso aí. Alguém quer somar nessa? Eu posso ir para a última, se vocês quiserem. Então vai.
seguindo meu pastor aqui, meu paizão, eu anotei, né, agora, né, pastor, para não esquecer. Eu acho que 3 erros, e vou ser rápido. Esquecer de quem veio antes. Eu acho que quando você coloca um ministro lá, o cara quer sempre fazer questão de fazer diferente do que estavam fazendo. E não é assim que funciona. A gente tem que saber de onde a gente veio, os nossos pais, o legado que eles deixaram, e como que a gente resolve isso com honra. Segunda coisa, relacionamento. Fora dos bastidores, fora do ativismo, como você usou. A gente costuma fazer lá um tempo de conversar, de estar junto, de comer uma pizza, de corrigir e assim por diante. Como a gente resolve? Comunhão. E uma coisa que eu tenho tido muito medo são as permissões do mundo dentro da igreja, que nós damos legalidade. A gente está vivendo um tempo onde tudo pode, onde tudo é graça. O pessoal não entendeu a graça. E aí a gente usa isso daí como permissão para colocarmos o profano misturado com o santo, com o consagrado. E eu acho que isso é um grande problema. E como que a gente resolve isso? Baseado naquilo que a gente aprendeu através da palavra de Deus. É o crivo. Eu costumo dizer que se a gente tem dúvida se a gente pode fazer, é melhor a gente não fazer. A dúvida é não. Na dúvida é não. A dúvida, será que isso vai desagradar a Deus? Se eu chegar lá no céu e pensar assim, será que Deus vai olhar para mim e falar, pô, filho, eu não queria que você tivesse feito isso. Eu vou fazer? Acho que esse tem que ser o crivo. Essas 3 coisas. Muito bem. Rapidinho. Acho que tem um exemplo que é bem clássico, né, sobre como errar bem, né? Se a gente fosse colocar na prática, que é o exemplo da Torre de Babel, que é um projeto bem executado, mas que não visa a glória de Jesus. Então, a gente pode fazer algo muito bem feito, com excelência, com resultado, né? E de alguma forma ouvir das pessoas ao nosso redor, bom trabalho, mas que não está em acordo com o plano, com o propósito e com a missão de Deus na Terra. Então, eu acho que coisas como essa produzem confusão, né? Ao invés de produzir ainda mais missão e adoração. E diferente quando eu vejo alguém, quando a gente olha demais para o lado e de menos para cima, quando a gente se compara com a porção do outro, querendo imprimir no seu ministério local aquilo que é a porção do outro e não a sua. E entender e discernir o que Deus está fazendo na igreja local, é de extrema importância caminhar em sintonia com a liderança pastoral. E eu vejo que ao longo desses últimos anos, várias tretas entre líderes de louvor e seus respectivos pastores, como se fossem inimigos da visão, né? Como se o pastor tivesse atrasado e o ministro de louvor mais contemporâneo, ou vice-versa. E eu acho que nesse lugar é preciso um alinhamento de visão, né? E de sintonia, de acordo, né? Para que haja uma construção saudável. E uma coisa que é interessante é que o paralelo, né, de Babel é Atos 2, que você percebe que onde a presença de Deus ela é tocada de cima para baixo, né? Então é a presença de Deus encontrando um grupo, um time em oração, e não um time tentando cavar o céu pelo seu próprio esforço, né? Então é interessante como Pentecostes aponta para Babel invertida, né? Biblicamente falando, é um paralelismo. Então eu entendo que um ministério saudável ele peca quando ele coloca a construção na frente da oração. Então a gente começa a olhar para a estrutura antes do fundamento e das disciplinas básicas, que é oração, palavra, jejum, comunhão, como nós falamos aqui. Tem vindo ao meu coração uma frase, um pensamento que eu transformei nessa frase que eu vou dizer agora. O mundo espiritual é mais real que o mundo físico. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é isso que eu acabei de dizer. É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é que nós somos ignorantes sobre o mundo espiritual. Essa que é a verdade. E um dos meus pedidos em oração, Senhor, faz fluir na minha vida o dom do discernimento de espíritos. Porque a gente não conhece as pessoas. Talvez até na equipe de louvor a gente não sabe quem é quem.
A gente caminha com um cara que daqui a pouco vai vir um traíra seu lá na frente. Porque a gente não tem discernimento. Tem que orar muito. Unção também nos leva a discernir quem é quem. Não é que a gente vai, vou sair, aquele tem cara de capeta, aquele está se convertendo. Não é isso, não vou apontar dedo. Mas Deus vai trazer a luz. Como seria bom, né? Nós passamos por uma situação assim aqui na nossa comunidade. Uma pessoa que caminhou conosco por anos. Eu tinha essa pessoa como um filho. Ajudava e confiava até que despirocou e foi para a banda de lá. Né? Hã? Você nunca está me atrapalhando. Tanto que não está nem em igreja nenhuma, não está no mundo, não está em lugar nenhum. A vida dessa pessoa acabou. E por que não percebemos isso antes? Falando por mim, faltou discernimento. Porque a gente ocupa a espiritualidade para preparação, ensaio, gravação, não sei o quê, e o diabo vai comendo pelas beiradas. Então, essa é uma dificuldade relacional. E de caráter, de identidade de filho. Não dá para saber quem é quem. A não ser que Deus tenha misericórdia de você e mostre, olha, é aquele lá, tal, conversa com ele, chega perto. Então, sempre houveram. Jesus teve um traíra lá, um tal de Judas. Jesus que é Jesus, né? Então, como é que nós vamos ser poupados? Eu gostaria. Ele orou antes de escolher os discípulos. Ele orou, Jesus orou, passou a noite, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Né? E que nós consigamos ser aquilo que Jesus disse sobre os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Que os homens vejam em vós as vossas boas obras, bom testemunho, vida familiar, relacionamentos, amizade, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você e eu não podemos responder pelo pessoal da nossa equipe, mas por mim eu posso responder diante de Deus e junto dos meus pares, dos mais próximos. E também aberto a outros que não estão próximos. Você estava orando aí o tempo inteiro, né, Rafa? Deus ouviu. Deixa eu só falar rapidinho, 1 minuto. Não sei se é o maior erro, mas é um dos grandes, que é esquecermos que somos amigos do noivo e não o noivo, né? A atenção não é para nós, mas nós estamos aqui como amigos do noivo que edificam a igreja. Então, gente, é muito fácil a gente esquecer o nosso papel como ministério de louvor, de mídia. A gente vive numa era... Quem é da mídia aqui? Levanta a mão. Tem algumas pessoas, nossa, bastante. Legal. A gente vive numa era assim que esse setor da mídia é muito valorizado na igreja, né? E como é fácil, e às vezes eu vejo até, né, a gente usando desses recursos para distrair a igreja em vez de ajudar a igreja, né? Então, a gente precisa estar a todo momento atento. São pequenas concessões que a gente faz. Vamos combinar todo mundo de ir com a mesma tom de roupa? Não, porque é legal, fica bonito lá em cima do palco. Vamos combinar. São pequenas coisas, mas a gente vai esquecendo o que é essencial, né? E eu lembro uma vez, nossa, claramente, que eu fui exortada pelo Senhor. Eu estava ministrando e eu tenho esse meu jeito assim bem espontâneo de ser. Eu sou meio doidinha assim, cantando. E eu estava ali, sabe, levando a igreja. E o Espírito Santo falou comigo na hora assim: isso não sou eu, é o seu carisma, é a sua performance. Na mesma hora eu parei assim, eu falei, tá tudo errado. Sabe, eu aprendi a fazer sem Deus. Eu aprendi quais são os espontâneos, quais são os mecanismos. Então, quando a gente começa a esquecer esse papel de amigo do noivo, tá tudo perdido. A gente precisa voltar ao que é essencial. Não, e essa referência do amigo do noivo é tão importante para nós que servimos, porque importa que a gente diminua realmente. João Batista, você citou o livro, esse livro realmente fez muitas coisas no meu coração. Recomendo, como o Rafa recomendou, Você Escolherá o Deserto. Tem lá para vender, olha aí. Olha só como você é sortudo. Mas de fato, né, este caminho apontado pelo amigo do noivo, pelo amigo de Jesus, como aquele que
Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Acho que a base para um ministério, vou usar esse termo, tá? Bem-sucedido e não que comete erros. Eu acho que essa é essencial. Que ele cresça e que a gente diminua. Que as pessoas, ainda que seja esquecido o nosso nome, como o pastor Ademar falou aqui, que o nome de Jesus seja lembrado e glorificado através das nossas ações, daquilo que a gente está fazendo. Eu tenho um desafio para vocês aqui. Temos alguns poucos minutos, a gente vai... 1 minuto então para responder. Não. Vai até dar um pouco mais, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria que... É um desafio, eu gostaria que vocês respondessem em uma frase. Deus é amor. Tá, falando que eu não sei perguntar, agora toma. E isso é ofensa. Você está ofendido, cara. Não, ainda mais com você, não tem como. Mas, porque eu acredito assim, eu tenho uma convicção no meu coração que vocês conseguem responder. E vão ser respostas diversas, assim, vão para caminhos diferentes, mas que vão nos edificar. E lá vai a pergunta. E você pode até falar, não, nada a ver isso aí. Você pode perguntar, falar, aí, o pastor Ademar pode me quebrar aqui. Nada a ver isso aí, vamos, terminou. Pode ir. O que vocês acreditam, brincadeiras à parte, o que vocês acreditam que Deus está pedindo para esta geração de ministros que talvez não tenha pedido para gerações anteriores? Vou dar uns 30 segundos para vocês respirarem. Vou perguntar de novo para dar tempo. Vinícius anotar. O que vocês acreditam que Deus está pedindo para esta geração de ministros, esta e as que vocês estão envolvidos, todas, desta geração, que talvez, não tenha pedido para gerações anteriores. E aqui nós temos gerações representadas aqui. Então, por favor, pastor. Esvaziamento. Está anotando? Filipenses 2,6. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não teve usurpação, antes esvaziou-se de si mesmo. Dizer não ao protagonismo. Deus não precisa de protagonistas no reino de Deus. Porque ele elegeu um já. JC. Conhece? Eu sou o protagonista da adoração. Não sou nada. Jesus é o único e verdadeiro adorador. E o terceiro item é conexão geracional. Por que eu estou falando isso? É uma ideia? Não. É uma experiência vivida. Dentro da minha casa, com os nossos 3 filhos, e agora extensivo aos netos, são 6. E com esses filhos que Deus colocou no nosso caminho, a partir dos pais deles, né? Eu era amigo, a gente comecei com seu pai, mais ou menos, né? Depois. Mas desde quando, são da mesma idade do meu filho mais velho, são amigos, inclusive, do Rodrigo, da Mariana, da Juliana. Então, nesses anos, nesses 30 e poucos anos, vocês seriam o quê? Terceira geração? Acho que sim, né? Nós temos caminhado juntos e construído juntos através desses princípios que eu citei aqui. Esvaziamento. Ninguém quer ser protagonista, ninguém quer aparecer mais do que outro, porque Jesus já fez isso muito bem. E disponibilidade, intencionalidade e intensidade na conexão geracional. Muito bem, muito bem. Essa não vai poder não responder, viu, pessoal? Agora está com vocês. Em uma frase. Ele abriu a Ademar abriu uma citação. Ó, eu vou responder. Eu não acho, não consigo me lembrar agora de algo que Deus não tenha pedido para as outras gerações. Mas tem uma coisa. Em uma frase. Desliga o celular. Muito bom. Eu vou na mesma linha do pastor Ademar. Tem um versículo que eu quero deixar aqui. Provérbios 27:10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. De fato, o pastor Ademar vivia na minha casa. É certo que poderia ser muito mais, né, pastor? Na picanha lá, né? Qual texto? Provérbios 27:10. E a maneira que
o Velho Testamento termina. Coração dos pais ligado aos filhos, coração dos filhos ligado aos pais. Acho que isso aí institui a família de Deus aqui na Terra, aí resolve. Pelo menos assim eu penso. Rafa, o que você acredita, Rafa, que Deus está pedindo para essa geração que talvez, como bem minha irmã, ela entendeu bem, que talvez Ele não tenha pedido para as gerações anteriores? Essa é aquela pergunta para, sabe, se está certo, mas vai. Eu estava pesquisando alguma coisa no celular e a Dani falou bem na hora, desliga o celular. Aí eu fiquei sem repertório. Acabou. Ai, gente, assim, a gente tem vivido uma dinâmica de pastorear adolescentes e jovens já faz 10 anos, né? Então, eu e minha esposa, a gente tem lidado muito diretamente com a próxima geração. E uma coisa que eu percebo, sim, eu acho que tem a ver com isso que a Dani falou um pouco, que é desconectar para conectar, né? Eu acho que eu não digo respeito somente aos seus aparelhos em si, mas eu acho que existe um nível de distração violento, né, nessa geração, a ponto de não perceber os perigos dessa distração. Então, eu vejo que há uma facilidade na informação, há uma facilidade em muitas coisas, e por conta disso há uma falta de temor com os limites. Então, eu entendo que o que Deus queira falar a essa geração é: reaprenda a ouvir não. Improvisei agora, não estava nem imaginando que ia sair isso. Rafa. Reaprenda a ouvir não. Muito bom. Tá difícil agora, viu? Que missão. Eu vou lembrar do texto de Salmo 145, quando meus irmãos falam aqui: uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciarão os teus atos poderosos. E para a gente contar, nós precisamos viver. Nós somos capazes de dizer que nós podemos dar a vida para Cristo, mas muitas vezes não somos capazes de dizer que nós podemos viver para os nossos. Então, dar a vida para Cristo é viver para Cristo, para que os nossos possam espelhar Cristo em nós através daquilo que a gente vive, a partir da nossa casa. Muito bem, Samuca. Aí, ó, tá vendo? Ô Guga, o que Deus está querendo dizer para esta geração? Essa geração... Como é? Em uma frase. Aí. Em uma frase, por favor, nos ajude. Posso ler para mim mesmo aqui?